Olá, nós estamos aqui reunidos em mais um Graças Podcast, gente. Que alegria estar aqui. Já vou falar dos nossos convidados especiais. Hoje o nosso tema é de um santo muito amado por todo mundo, São Francisco de Assis. E trouxemos aqui uma pessoa muito especial que tem uma história muito linda e emocionante que a gente vai conhecer aqui no nosso podcast, a irmã Maria Andréia, prazer, boa noite. Boa Tudo bem, noite, irmã? tudo bem, graças a Tudo Deus. certo com a gente. Certo. Temos também jovens hoje convidados. Gabriel Boa noite, gente. Prazer, meu nome é Gabriel. e Igor. Igor. Tudo bom? Tudo. Um prazer estar aqui. Os meninos também vão participar nessa noite, falando de São Francisco, falando de devoção. Eles estão no processo de discernimento vocacional, né? Sim, Estávamos aqui batendo um papo sobre isso. Eles são bem envolvidos na comunidade, né? E também vão contribuir hoje bastante aqui para a gente falar de São Francisco de Assis. E para começar, irmã, por favor, se apresente. Pode Sim. começar falando um pouquinho da sua história, da tá. sua vida ali religiosa, como que foi essa jornada, Sim. como que começou. Então, a minha vida, ela começou muito cedo na igreja, né? Eu sou de uma família bem católica, praticante, e eu morava em Alagoas, né? E depois, com 11 anos, a minha família mudou-se para Peruíbe, litoral sul de São Paulo. E eu lembro que a primeira coisa que a minha mãe fez, quando chegou no litoral, foi procurar uma igreja. Até porque nós somos muito católicos, né? Eu tinha 11 anos e a minha mãe foi procurar uma igreja e São José Operário, a igreja. E lá a nossa mãe nos inscreveu, eu e meus irmãos, para que nós pudéssemos fazer a catequese. E lá começou a minha história de amor com Jesus Cristo, com uma história bem bonita também, né? E ali eu comecei a fazer a catequese, aí eu fiz o processo ali da primeira Eucaristia, né? Depois eu fiz o meu crisma, mas antes disso, eu posso continuar falando como surgiu o meu chamado? Tá. Vai falando do chamado. Dia, né? Todos os adolescentes têm a fase da rebeldia, né? Sim. Vai para a igreja, mas aí quer conhecer outras pessoas, quer sair, quer conhecer amigos. E aí, depois que eu fiz a minha primeira Eucaristia, eu fui para a fase da rebeldia, né? E aí eu quis conhecer o mundo. E aí eu dei um pouquinho de trabalho para minha mãe em casa. Normal. Todo jovem dá, né, gente? Né, meninas? Sim. E aí eu fui... Um dia uma amiga minha falou assim, vai ter um retiro de carnaval na igreja, vamos? Eu falei, não, o que vai ter lá de bom? Vamos? Eu falei, não tô afim. Mas antes disso, eu comecei um namoro, né? Eu conheci uma pessoa, me encantei, como todo jovem, né? Então eu tinha vida muito normal, como vocês têm. Eu estudei, eu namorei, e aí eu tive um relacionamento, e aí, com 15 anos, eu fui convidada para ir para esse retiro. E nesse retiro, eu lembro como hoje, foi um retiro de carnaval, foi em fevereiro, e ali tinha hoje ele é padre, né, o Padre Acácio, ele era irmão da Providência Santíssima, que é a minha comunidade missionária de onde eu pertenço, né, que eu acho que eu não falei no início. E lá ele estava conduzindo um momento muito especial com a cruz de Jesus. Eu lembro como hoje. Né? Eu lembro até da canção que estava cantando. Então ele pegava a cruz assim e conduzia um momento. E ali eu me senti muito impactada. Para quem foi forçada no retiro, aquilo ali foi Deus, ele me desmoronou, né? Então ali eu senti a presença de Jesus me tocando. E ali o Senhor me chamando a uma vocação. Eu lembro que foi muito real, gente. Bem Se eu fechar jovem, os né? olhos, 15 anos. 15 anos. Uma menina sonhadora, como os jovens aqui sonham também. E ali eu tive aquela assim, Jesus me chamando, deixa tudo. E a frase que ele me chamou foi aquela frase, né, bem conhecida lá da Bíblia. Se quiser vir após mim, renuncie tudo, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E ali mexeu comigo, eu fiquei anestesiada. Eu falei assim, meu Deus, o que o Senhor está querendo de mim? Aí estava toda a comunidade missionária cantando, rezando, pregando, e ali eu senti o carisma, a providência me chamando. Deixa tudo e vem para o convento. Só que até então, uma menina de 15 anos é muita coisa, né? Então eu falei assim, meu Deus, como é que você vai assimilar tudo isso, né?
E aí eu falei assim, não, eu acho que eu tô com loucura. É loucura, deve ser alguma coisa que mexeu, né? Uhum. E aí, o que eu fui? Eu fui pra casa impactada. Minha mãe falou, o que aconteceu? Eu falei, nada, aconteceu alguma coisa, nada. Escondi a vocação. Que até então, quando um jovem tem um chamado, a primeira coisa que ele vai fazer é esconder, né? Que às vezes tem medo dos amigos, o que os amigos vão pensar, né? Vão tirar com a minha cara. E eu fiquei com medo, né? Eu falei assim, não, eu vou esconder pra mim. E aí fui caminhando normal. Só que aí começou a crise no namoro, porque o chamado ele faz isso, faz você ficar crise, né? Com crise. E aí o namoro já não era mais primeiro plano, o namoro já estava chato. Eu preferia ir para a igreja do que namorar. Eu preferia Jesus Cristo do que o namoro. E foi ficando sem graça. Então, o que era amor pelo rapaz foi se tornando uma amizade. Então, assim, o meu coração já era de Jesus. Ele já tinha me roubado para ele, né? Que bonito, né? E ali eu fiquei fascinada pela igreja católica, por Jesus. E aí eu pensei comigo, peraí, se eu for uma mulher casada, eu não vou poder ser toda de Jesus. Eu vou ser pela metade, eu não quero ser pela metade. Até então, eu escondi a vocação. E aí foram se passando os anos, eu crismei, escondi. Com 17 anos, eu falei pro moço, não sinto mais nada por você, então eu quero seguir o meu coração. Deus tem algo para mim. Então eu larguei o namoro, né, que já não era mais nada para mim, não era novidade. E eu comecei a ser toda da igreja. Tudo que era retiro eu ia, era canção nova eu ia, era PHN eu ia. Nossa, eu vivia mais na igreja que em casa. Meu pai falou assim, não quer mudar já de vez? Eu falei assim, olha, eu tô quase, viu? E os seus tô quase os mudando. pais aceitaram essa... Como o meu foi? pai não. Não? É outra história longa aqui. A minha mãe sim. E aí meu pai nunca aceitou muito a minha vocação. E aí foi se passando os anos, crismei. E o coração ardia de amor a Jesus. E a vocação ficava inquieta, igual Santo Agostinho, né? Tarde te amei, beleza, tarde te amei. Eu procurava fora o que estava dentro de mim. Foi o que eu vivi. Eu procurava fora um amor que estava dentro de mim, que era Jesus. Quando foi com 19 anos, antes eu procurei o Padre Maurício na época, que ele era diácono, e falei para ele que eu queria conhecer uma comunidade, conhecer o convento. E aí eu comecei um processo vocacional. Até então, eu muito medo de contar para os amigos, mas tem uma hora que a gente tem que enfrentar os amigos e a família. Eu já estava decidida a entrar no convento. Cheguei na minha mãe, no meu pai avisei. Meu pai não aceitou, minha mãe aceitou muito bem, por sinal. Meus irmãos ficaram meio impactados, falaram, nossa, o que ela vai fazer? É normal, é normal. E aí eu pedi para fazer o acompanhamento vocacional e eu fiz o acompanhamento. Quando foi no ano 2005, eu ingressei no convento com 20 anos de idade. Ou seja, eu esperei bastante tempo para essa decisão. Porque até então eu achei que era loucura. O chamado faz isso. Falou, mas será que eu tô louca? Será que... Mas o negócio tava aquecendo, fervendo ali, de transbordando amor. já. Nossa, eu queria morar no convento. Eu sonhava com o convento. Eu queria ser uma das irmãs. Tinha aquela vontade, né, de servir. Que incrível, né? E aí eu fui conhecer o convento. Na hora que eu pisei na Providência, Jesus falou para mim, aqui é seu lugar. Foi quando eu fui lá conhecer, e aí a fundadora falou para minha irmã Neia, tá decidida? Eu falei, tô. Vai deixar tudo? Eu falei, vou. Tá corajosa? Tô corajosa. E o que era esse tudo para você tudo. já? Era deixar a família, deixar... Você tinha sonhos? Eu tinha sonhos. Eu queria fazer uma faculdade. Eu queria uma profissão. Até porque eu trabalhava como auxiliar de dentista, né? Então eu já tinha eu era secretária e fazia 2 funções. Então eu já tinha uma vida estável. Eu já trabalhava, já era independente, mas mesmo assim eu preferia a igreja. Sempre foi Jesus na minha vida, nunca foi o mundo. Muito bom ter essa certeza, né, de uma coisa, porque acho que nem quando a gente vai casar a gente tem tanta certeza assim. Né? Claro, a gente eu tinha certeza. A gente quer, tá? Sou casada, fica meio inseguro, não tenho dúvidas, né? mas assim, bate aquela, né? Ai, será meu Deus, aquele medo. Será que E eu fui, ela falou assim, tá decidida, tô. Então, a partir de janeiro de 2005, você ingressa. Eu ingressei.
Foi a melhor escolha da minha vida. Eu Uhum. tenho 21 anos de convento. 21 Agora anos. você pergunta para mim, você se arrepende? Não. Eu tenho mais Já certeza. tinha certeza, né? Eu tenho mais agora. E cada anos que passa, eu fico mais apaixonada por Jesus. Uhum. Nunca perdi o entusiasmo. O que eu sou, o que eu fui, aquela menina jovem, aquela adolescente, a André que eu era lá, eu sou a irmã André de hoje. Pergunta Sim. se eu perdi o entusiasmo, não. Só Não perdi. aumentou. Só Aumentou o e não amor se, a É Jesus. isso e não aqui. se arrepende, né, de Não. hoje estar Que a fé servindo. faz, Não. né? Não, e aí eu comecei, e aí eu já tenho 21 anos de convento Uhum. e estou nessa caminhada. E hoje a irmã tá na paróquia Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida, né? E os meninos sim. também Sim, são, sim, também. somos são na de paróquia. lá. E agora a gente, falando do nosso convidado especial, fala pra gente, irmã, como que São Francisco entrou na sua vida, né? Entrou. Você falou que a gente tem umas conversas antes, até para preparar aqui todo o roteiro. Então eu já sei um spoiler aqui, que a irmã encontrou um livro uma vez Ah, estudando. sim, eu estava fazendo Tem uns faculdade. sinais ali, conta Ele pra me deu gente um esse sinal. episódio. O primeiro sinal foi no convento, no meu Aham. convento. Eu estava fazendo filosofia, né? Que eu comecei a fazer a faculdade lá no convento. E um belo dia eu tive uma aula vaga e falei assim: vou para a biblioteca estudar. Aí eu falei: quero ler um livro de um santo. Peraí que eu vou procurar. Irmão de Assis. Vou ler esse. É o livro de São Francisco, né? Aham. Aí eu comecei a ler o livro dele. Eu falei assim: gente, tô encantada. Aí eu olhei e falei assim: pronto, tá aí. Vai ser meu santo de devoção. Ele me escolheu. Uhum. Tinha vários. E aí eu senti o coração arder quando eu peguei aquele livro e comecei a folhear e a olhar a vida dele. Eu entrei na vida dele de uma forma que eu falei assim: meu Deus, eu tinha acho que uns 20 e poucos anos quando estava no convento. Uhum. Estava na filosofia. E aí eu me encantei pela vida dele. E o que chamou a atenção, assim? O que São Francisco tinha que talvez outros santos que já tinham estudado não tinham, assim? Qual foi a Olha, eu principal acho que eu me identifico característica? muito com ele por causa do amor que ele tem a Jesus. Porque ele, nos escritos deles, uma frase famosa de São Francisco, né? O amor não é amado. O que é o amor? Jesus Cristo, ele não é amado. É. Quantas vezes a gente não ama a Deus, não ama Jesus, né? Amamos o mundo, mas o Senhor nós não amamos. Então essa frase dele me impactou. E o jeito que ele falava de Jesus, ele era um homem apaixonado pelo Senhor. Então ele via o Senhor na natureza, ele via a presença de Deus nos animais, que também eu sempre gostei de animal, então eu acho que eu sempre tive um coração franciscano. Uhum. Meus pais sempre tinham casa cheia de animal, então assim, Uhum. sempre gostei de animal, sempre amei a natureza, então eu morava na roça, né? Uhum. Então isso sempre, na verdade a natureza ela me cura. Me cura, então eu tenho uma relação forte com a natureza. Então assim, eu vejo Jesus, eu vejo Deus assim, como São Francisco. Para São Francisco, assim, ó, uma coisa simples, ele sentava embaixo de uma árvore, rezava e contemplava Deus. Ali já estava ali, ó, o momento de oração dele. Sim. Então é algo assim que eu fui entrando na vida dele, eu fui falando assim, meu Deus, como eu sou parecida com ele. Uhum. Pronto, São Francisco. Foi uma identificação Foi. pessoal mesmo. E eu me identifiquei em muitas coisas com ele. E ele também é meu padrinho de oração, né? Muito bem, que já era aqui até essa dúvida. Meu padrinho. Explica, Ele é meu padrinho. por favor, pra gente. É O assim, que significa, o padrinho de oração, quando a gente escolhe um santo, é diferente de um padrinho assim, de sacramento. Por exemplo, um padrinho de crisma, de batismo. É o padrinho que você escolhe para estar com você em todos os momentos, nas dores, na dúvida, na dificuldade. Quantas vezes meu coração estava angustiado. Olha, eu vivi uma experiência antes da pandemia que eu não esqueço até hoje. Uhum. Meu coração estava angustiado e eu fui lá para a igreja do centro. Eu lembro como hoje. É assim que parou um pouco. Eu fui lá e entrei na igreja de São Francisco. Aquela igreja, ela mexeu comigo. Porque lá na frente da igreja tem a imagem de São Francisco. É uma imagem que ela mexe com qualquer pessoa que chega lá. Ele tem um olhar de misericórdia como o olhar de Jesus para nós. Eu lembro que eu sentei no banco e fiquei admirando a imagem dele e eu senti ele falando comigo nitidamente. E aquela angústia que eu estava vivendo, gente, por incrível que pareça, sumiu. Eu fui curada ali. Uhum. Jesus me curou
através da intercessão de São Francisco. Foi muito real que eu vivi. Uhum. E depois daquele dia, nunca mais eu parei de ir na igreja de São Francisco. Todos os meses eu vou lá. Os meninos às vezes até me acompanham. Ah, que legal. Que eu gosto de ir lá e eu me sinto assim em casa. A acolhida dos frades lá é maravilhosa. Uhum. Porque parece que é o São Francisco que está acolhendo a gente quando a gente vai lá. Parece que é ele mesmo. E E ali nessa linha também que a gente conversou antes, você nos contou que quando você pede a intercessão, você está passando ali por... Nossa, é natural. Conta pra gente um natural. exemplo, porque acho que fica muito Olha, claro, um dia, até para as outras Sim, pessoas sim. saberem como pedir essa um intercessão. dia eu estava numa angústia muito grande, porque acho que é irmã, é padre, não tem angústia. Tem dias difíceis, Sim, com tem certeza, dias sim. de luta, tem dias de alegria. Uhum. Eu lembro que eu gosto muito de caminhar na natureza, é Uhum. o que eu mais amo. Eu gosto mais de do que Uhum. academia. E eu gosto de postar o que eu caminho, eu gosto, porque as pessoas se inspiram e elas também querem fazer exercício. E eu gosto de Muito colocar bom. música, né? Uhum. E aí um dia eu tava numa angústia assim tremenda, aí eu comecei a andar, do nada apareceu uma imagem dele na minha frente. Nunca tinha visto. Uma imagem dele assim no muro, ele todo olhando pra mim. Eu falei, gente, não é possível. Será que é coisa da minha cabeça? Mas era a imagem no muro dele, de São Francisco, assim, inclusive tá até hoje, né? Então, assim, foi a primeira vez que eu fui caminhar e encontrei ele lá. Eu falei, não, é sinal, não é possível. E ali naquela imagem, eu olhei assim, eu parei um pouquinho assim, fiquei rezando. Quando eu voltei, aquela coisa já tinha passado. Passado. Uhum. Ou se não, esses dias... Então, a irmã nem pediu. Não! Foi muito Ele natural. falou, não, foi natural. Ele aham. sempre dá sinais. Um dia eu tava caminhando, até falei pra você, né? Que eu tava caminhando assim, até engraçado. Eu tava caminhando, apareceu um bode do nada. Eu te falei, né? Falou. Falando assim. Pode contar, conta aqui, Aí assim, eu pessoal. tava caminhando assim na natureza, aí apareceu, o bode ficava do meu lado o tempo inteiro fazendo um carinho na minha perna. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu falei, São Francisco, logo cedo o senhor me visitando? A E de uma natureza. maneira peculiar, E ele, né? assim, ele passava Quando a que cabeça. você vai cruzar Vai com ser- um Não, eu bode? nunca tinha visto um bode na capital. Aí eu falei assim, e ele passava a mão assim, fazia carinho assim na minha perna, e eu fazia assim com a mão, ele ia atrás de mim, dizendo assim, ó, né? Era muito São Francisco no momento, né? Era. Falando. Era muito. Sim, E aí eu falei para os gari lá que tava vai, ele falou assim, não, ele é muito arteiro, ele ataca as pessoas que vêm caminhando. E com você foi diferente. Eu não sei, ele olhou para você, eu não sei, ele simpatizou. Eu falei, sério? Simpatizou com você. Que Falou. coisa. E ali ele ficou um tempo lá me olhando, aí andou um pouquinho, aí o dono pegou ele de volta, que ele fica lá na praça, ali embaixo. Lá pra baixo, no bairro onde eu moro, né? E aí ele sumiu. Aí vira e mexe, quando eu caminho, eu não encontro com ele de novo. Ele fica lá fazendo graça. Fica lá esperando a senhora lá. Gente, e tem mais algum outro episódio assim? Tem. Marcante? Hoje de manhã, antes de eu vir fazer o podcast, eu fui visitada pelo um bem-te-bi, lindo, Sarah. cantando. Eu falei, meu Deus, como São Francisco fala comigo, né? A senhora falou. E assim, lá em casa cai muito passarinho do ninho, né? Tem muito passarinho. Aí as pessoas falam assim, nossa, vocês adotam passarinho? Eu falei, não adotam, eles moram aqui. Como? Mora em cima da casa. Aí quando cai os passarinhos, né? Os passarinhos, o padre falou assim, vem, irmã franciscana, vem cuidar deles. Eu não tenho paciência, Padre Paulo. Aí lá vai eu cuidar, dar comida na boca, pôr na caixa de sapato, até eles melhorarem, ó, voar. São sinais. São sinais que, né? E eu vejo também assim nisso Não tudo. é coincidência, Não para é deixar bem coincidência. claro, né? São Francisco dá o dom pra senhora poder cuidar deles, como ele cuidou dos animais também. E eu vejo tudo assim, a mão de Deus cuidando, né? Deus que cuida de nós, Sim. no detalhe. Eu lembro que no meu processo vocacional, eu amava ir no mar, que eu sou de praia, eu sou do litoral, eu sou de Peruíbe, né? Então, no meu processo vocacional, o lugar que eu mais gostava de ir era ir no mar, rezar. Então, eu olhava aquelas ondas e Deus falava comigo nitidamente. Eu gostava de ir de madrugada, quando o sol estava nascendo, e gostava de ir quando o sol estava se pondo, que eu via a beleza de Deus naquele mar. São Francisco era assim, né? Então, tudo ele via Jesus. Tudo ele via o Deus Criador. Então, é uma relação muito íntima, né? Encontrava com ele na natureza, né? Naquele
Sim. E que momento da vida de São Francisco mais te atraiu, assim, para meditar, para Ó, estudar? Ou quando você mesma comentou que de estar em momentos de desafios, né? Durante desafio, a sua desespero. vocação, tem alguma parte específica da vida Eu dele gosto que da você missão gosta de dele. lembrar? Da E aí missão. compartilhar, porque acredito que muitos fiéis não conhecem a história de São Francisco assim mais a É, fundo, né? Então também sim, se a gente sim. pudesse falar um pouquinho Eu para gosto dos conhecer. momentos que ele teve as crises, né? Que a gente acha, mas é padre, é irmão, a irmã não tem as crises. Tem. Tem noites escuras, tem dias que você se sente sozinho. Então ele ia rezar, né? Então essa parte da oração, eu sou muito voltada à vida espiritual, eu gosto de vida de oração, né? Gosto muito de ler a vida dos santos, é uma coisa que eu mais amo. E eu tento seguir o exemplo. Então eu gostava dos momentos que ele passava ali, da crise, e que ele ia encontrar refúgio na adoração, né? São Francisco, ele foi um homem que ele dormia 3 horas. 3 horas por noite, né? Então ele era um homem de muito sacrifício e dormia muito pouco. Fazia bastante jejum também, né? Sim, também. E aí eu gosto dessa parte, né? Que ele encontrava sentido na oração, e eu gosto da missão, porque São Francisco, ele era um homem incansável, então ele ia, visitava. E ele levava um monte de frade com ele e arrastava a multidão. Foi até, eu não sei se você lembra do episódio, estava o Frei Leão com ele, né? Sim. Leão. Francisco, vamos evangelizar, vamos evangelizar, Vamos. Francisco. Então vamos. Aí eles deram uma volta na praça e voltou. É aqui? Não, mais um pouco. Aí, Quer contar, Gabriel? Conta pra gente. aí São Francisco indo junto, né? Aí o Frei Leão perguntou pra ele, é aqui? Não, vamos mais um pouco. Aí foi indo, aí chegou mais um pouco. É aqui? Não, vamos evangelizar mais um pouco. E foi indo. Uhum. Foram andando, Nossa, até querido. que o Frei Leão falou, mas Francisco, a gente andou tanto e não chega, né? Aí Francisco, não, Francisco falou, né? Vamos mais um pouco ainda, né? Aí foi indo. Uhum. Foi isso que eu me lembro. Aí ele pegou e falou assim, ué, mas a gente não falou nada. Falou assim, É, não precisa falar. Só contemplou. Nós já evangelizamos. A nossa presença já é o sinal. isso foi. Eu não preciso de palavras. A nossa presença de frades já é o sinal para a conversão. Então, isso foi um episódio impactante, né? Uhum. Que o Frei Leão ficou até desse... Nossa, Francisco, né? Ficou até... Frei Francisco, né? Ficou até... Eu achei que ia ser uma Andamos- mega evangelização, né? É, a gente andou e não falou nada, mas no final a evangelização Era A desse- presença. era a presença deles. Uhum. O modo São de Francisco viver era um homem de passavam. presença, né? Sim. Onde ele chegava, ele convertia. São Francisco, ele era um homem, assim, um servo de Deus, que ele já fazia milagres em vida, né? Ele já era o... Até tem um episódio aí, não sei se esse menino vai contar lá do lobo, né? Que também é Ah, interessante. Contem, meninos. Sim. Quer contar, Igor? Que teve episódio que São Francisco tava São Francisco, Frei Leão e mais um frei, se eu não me engano. Que eles estavam indo buscar a aprovação do Papa pela ordem deles. Sim, sim. Durante o caminho, apareceu um lobo. O Frei Leão se escondeu atrás de uma árvore. De um assim, arbusto, né? Filho de árvores. arbusto. Aí Francisco chegou assim, aí ficou Francisco olhou e o lobo olhando pro outro. Aí nisso Francisco estendeu a mão dele. O lobo foi como se fosse um cachorro manso. Manso. O lobo ficou como se fosse um animal de estimação. Virou o melhor amigo de São Francisco. Nossa, Diz a uau. história Ficou ainda tranquilo, né? que ele era um lobo que ele assustava a A cidade de Assis, Região. né? Uhum. E aí, quando São Francisco fez o sinal da cruz no lobo, o lobo ficou calmo e começou ficou o melhor amigo de São Francisco. Então, conta a história que ele, onde São Francisco ia, o lobo ia atrás como um animal de estimação mesmo. Um cão de guarda. Então, foi o primeiro. A gente Uau. fala que é o primeiro milagre dele, né? Foi amansar o certo. lobo, né? Uhum. Que também ele era um. Né, que amassava o Uau. lobo Era um mesmo. lobo feroz, né? Que Feroz, Sim, que que assustava. Que assustava assustava a as redondeza pessoas ali aí. na cidade de Assis, né? Nossa, e já falando da cidade, a irmã também estava já aqui mostrando os É. destaques Tava. os destaques do Sim. Instagram. Qual que é seu, aproveitando aqui, deixa o seu arroba.
pra quem quiser seguir. A irmã É Andréia. aberto, irmã? Irmã Andréia. tá Irmã escrito lá. Andréia, tá? É, Depois a gente o coloca na Instagram da descrição, senhora, porque depois tem Tá toda a destaque. viagem lá da Itália, viu, gente? Só entrar no É? meu Instagram e curtir. Você marca. Ah, é, a gente vai Marca lá. marcar, Tá toda a minha porque viagem pra Itália. eu já tava aqui querendo voltar aos destaques da viagem de Assis. E aí, conta pra gente, então, Vou como contar, que foi? vou Já contar. falando, Então, é, assim, o 2025. ano passado eu fiz, esse ano, ano passado eu fiz 10 anos de vida consagrada perpétua, né? E eu tava pedindo uma graça para São Francisco, foi uma das graças que eu pedi, que eu queria, o meu sonho era conhecer a Itália, o lugar onde ele viveu, evangelizou e teve o chamado, né? E nosso Senhor foi tão maravilhoso na minha vida, Jesus Cristo, que ele me deu essa graça. Então, eu fui juntamente com o padre e com a outra irmã. Nós fomos para Portugal, conhecemos lá Fátima. Aí nós fomos para a Bélgica, Bruxelas, a capital, conhecemos lá, né, que nós temos casa na Bélgica, né, a nossa comunidade. Sim. Porém, em Fátima nós não temos, a gente ficou no santuário, né? E nós temos casa na Itália, em Terni. E o meu sonho, imagina, gente, quando eu cheguei nessa Assis. Vocês não têm noção o que eu vivi lá. Conta pra gente. Primeiro, assim, não vai ser só pra dar um gostinho. A irmã nos levou para o local lá em Grétio, que é o primeiro local onde São Francisco criou o presépio. Para quem não sabe, São Francisco, ele é o responsável do presépio. Nós só temos o presépio por conta de São Francisco, né? Sim. Aí fez lá, a gente foi conhecer lá onde ele fez o presépio, conhecemos o local que ficou, é um lugar assim bem rústico, né? Lá da Itália, e a Itália é bem subida lá, muitas montanhas, né? E eu conheci lá o local, ali eu já senti a presença dele. Eu falei, não, eu já comecei a chorar, falei assim, não, tá me dando um ataque aqui, eu não sei se eu vou dar conta dessas emoções, não. Você vai sobreviver. Não sei se eu vou sobreviver. Aí tá, a irmã Rosalene falou, calma, que isso aqui é só o começo do que você vai viver ainda. Aí passou. Aí eu falei, irmã, só quero saber uma coisa, que dia que nós vamos para Assis? Ela falou, mas você tá onde? Eu falei, eu quero saber o dia que nós vamos para Assis, que eu quero conhecer onde tá o meu santo de devoção. E eu lembro que o dia que eu cheguei lá, gente, quando eles falavam Cidade da Paz, eu não entendia. Eu falei, mas será que é tudo isso mesmo? Quando eu pisei lá, vou pegar um pouquinho de água, eu vi a paz dentro de mim. É uma cidade assim que você não escuta nada, só os passarinhos cantando. Ali eu já senti a presença dele, porque me falava assim, irmã Andréia, quando você for lá, você vai sentir a presença de São Francisco, parece que ele está atrás de você, andando com você vivo. Eu falei, mas será que é tudo isso? Quando eu cheguei lá, eu vivi, parecia que ele estava conosco, mostrando a cidade que ele morou. Eu senti uma presença muito natural, assim, uma coisa diferente. Eu senti ele perto de mim o tempo inteiro. Então, assim, eu conheci a igreja de Porciúncula, né? Lá onde, né, os frades lá que cuidam, conheci lá. Aí conheci a primeira cruz de São Damião, quando ele teve o chamado. Tá lá intacta a cruz. Eu conheci o local onde ele ficou preso pelo pai, porque São Francisco é uma história muito impactante, né? O pai prendeu ele lá, lembra? Ela não vai ser preso. Você não vai pro seminário. Era o único filho, né? O sonho do pai, primeiramente, foi que ele fosse pra guerra, né? Representar a família. Então, e lá eu conheci... Gente, o quarto de São Francisco, eu não sei se aquilo ali era humano. Porque eu percebi que o homem era um homem de... Como é que fala? Um homem, assim, de sacrifício. Lá no meu Instagram tá tudo lá. É só vocês entrarem, tá, gente? O quartinho dele é bem apertadinho. Ele deitava no chão, tá? Não tinha nada de conforto. E lá ele vivia as noites mais escuras da vida dele, mas as noites mais belas, né? Simples, rezando né? ali para Jesus. Foi um santo simples, né? Da simplicidade, Sim, humilde. Sim. Não se levava pelo dinheiro, porque a família era tinha bastante dinheiro, né? Era uma das maiores distribuidoras de tecidos, né? Tinha os Segundo Santa melhores. Clara também. Os melhores e mais caros tecidos, mas não deixou se levar pelo dinheiro, né? Foi humilde, foi humilde e não deixou o dinheiro ser maior, né? Deixou a fé dele prevalecer. Sim. Muito bom. E fala pra gente, então, o que mudou? Quem era a irmã antes e depois dessa viagem?
A irmã André, ela se Te tornou conheci uma mulher Assis. espiritual. A minha vida, ela já mudou na pandemia, porque que na pandemia, né, a gente não podia mais se comunicar, então eu falo assim que a nossa casa de missão se tornou um mosteiro lá dentro. Porque eu passava vendo eu ficava assistindo Vida de Santo, eu ficava lendo Vida de Santo, então ficou um mosteiro. A minha vida, ela mudou um pouco na pandemia, mas ela se transformou na volta da Na volta Itália. da viagem. Eu fiquei mais espiritual, eu comecei a amar mais Jesus Cristo, a amar mais a vida espiritual e a amar mais a vida missionária, né? Que é o que São Francisco fazia, ele ia de casa em casa convertendo as pessoas. Então eu comecei a olhar as pessoas com um olhar de humanidade, enxergar as pessoas que as pessoas precisam de Deus, né? Hoje nós vivemos numa sociedade que existe um vazio existencial. Sim. E esse vazio é um vazio de Deus. Na época de São Francisco já existia, mas agora, com a onda da internet, tem aumentado. Porque as pessoas deixam de rezar, deixam de participar para buscar refúgio na onde? Nas redes sociais. Isso. A senhora também partiu daí, que a gente tem um grupo da Crisma, que toda semana a gente reza o terço na casa de alguém. Sim, sim. A gente creio evangeliza. que saiu A gente faz igual São desse- Francisco. Bacana, é. desse amor de São Francisco que a irmã criou esse grupo. E espalha, Chama- e espalha entre a nossa A gente faz igual São juventude, né? Francisco faz, Ela e nas espalha. casas. Que O amor que São Francisco passou para a irmã tá passando para nós, né? a Inclusive, nossa o juventude. padroeiro do nosso grupo de terça é São Francisco de Santa Clara. Nós temos uma história de amor com os dois, né? Que bonito. São Francisco deixou o legado dele pra gente espalhar o evangelho, né? Por onde a gente for. Mesmo que não seja com palavras, mas estando ali presente. Sim. Que a Tanto presença que dele esteja em nós. Tanto que o evangelho que fala isso sobre ir pelo mundo e espalhar o De evangelho espalhar o evangelho. era um dos que o Francisco mais gostava. E ele Tanto que ele colocou dentro da apresentou regra, né? para o padre, para o Papa, quando Papa foi buscar a Inocêncio. aprovação dele. Quando ele foi terceiro. buscar aprovação para poder Fundar a ordem fundar dos a frades ordem menores, é a né? Sim, missão frades menores. principal, é Isso. espalhar o evangelho, evangelho dessa pra maneira dentro. humilde, Viver como simples. evangelho também. Aham. E então, aproveitando o tópico jovens, né? A irmã também já trabalho lindo aqui com os jovens, Sim. os meninos antes aqui, gente, nos bastidores aqui, Sim, sim. falando empolgados, assim, sobre É, os sim. eventos, que eles vão pra Canção Nova Vamos, agora. vamos. Eles vão tiver Vamos. vários eventos católicos, a gente tá saindo muito bastante. bacana essa energia e esse desafio, né, de ser uma É um irmã desafio. consagrada dentro da nossa sociedade atual, com as redes sociais, essa sociedade consumista, que Muito. às vezes se afasta de Deus. Qual o maior desafio estando na sociedade? Porque é isso, né? O nosso chamado é ser cristão no mundo. A gente não é daqui, não é, né? Jesus falou que o nosso reino não é aqui, mas a gente passagem, está né? aqui. O nosso reino é o céu. Exato, A nossa então- morada eterna é o céu. Aqui é uma passagem. Isso, então como Tudo isso aqui consagrada e fazendo esse trabalho lindo com os jovens, como que O desafio lida, hoje, eu como você vejo lida, irmã? que é contra a rede social. Porque a rede social, ela tá um pouco feroz. Então, assim, como você vai falar de Deus com tantos meios que os jovens têm no mundo? Por exemplo, você tem o terço e tem o evento mundano. É Sim, claro que sim. os jovens vão querer ir no evento mundano, ele não Sim, vai querer ir no terço. Então, assim, a minha catequese, eu tento ser um pouco criativo. O Igor é meu catequizando. Então, assim, toda semana eu tento fazer algo diferente para encantar os jovens. Uhum. Porque os jovens, eles têm que ir para a catequese falando assim, nossa, que catequese boa, eu quero Ter saber o que a vontade. irmã vai aprontar semana que vem. Ter vontade de Conta vontade pra de gente. Eu quero né? ver o que ela vai Então, aprontar. Conta pra gente o que ela fez. Aí Ele já, quer contar um- Ano passado, a irmã falou que a catequese seria diferente. Seria só um bate-papo. E ela levou o suco, o bolo. Aí depois ela falou, faltou um suco. Eu gosto de pegadinha, Ela tá? foi Eu gosto buscar de o trabalhar suco. assim. Na hora que a irmã chegou com o suco, todo mundo... Era um suco de laranja. Ela chegou, todo mundo foi tomar o suco. Que ela falou que tava muito bom. Geladinha, era calor. Quando a gente tomou esse suco, Calor. a irmã tinha colocado muito sal no suco. Em vez de ter açúcar, a gente tomou suco com sal. Aí todo mundo passou mal na hora que tomou o suco.
Mas qual que era a dinâmica, você lembra? O que eu queria falar Não. Eu queria trabalhar o pecado. Ele lembra da pegadinha. Mas agora eu vou lembrar. Mas eu a vou... dinâmica não. Tem outra Qual que foi a também que eu A experiência? ideia era Vamos trabalhar concluir. o pecado. Ah. O pecado, ele começa muito maravilhoso, né? O pecado, ele nunca vem sim, como uma sim. coisa ruim. A juventude, assim. A É por- beleza, a então. ali beleza. Você Então, falou que a tava beleza, calor, ele é aquele suco o ali suco geladinho, Geladinho, ai, brilhando. pessoal, eu quero, O eu quero, eu gelo quero, eu aí. quero, né? Aham. E a ideia era essa, era impactar eles. Então, o pecado, ele nunca vem como uma coisa ruim, mas uma coisa atraente, tipo, É sedutor. Sim. sedutora. Uhum. Quando vê, você já tá ali no amargo do pecado. Uhum. E aí, eles tomaram com tanto... que amargo que tá. Assim, Gostei. Eu como jovem, Entendeu? nossa, Então, eles no- entenderam. Muito criativo. eu como jovem, assim, eu reconheço, assim, né, que o mundo hoje Sim. tá muito, como fala assim, Tá difícil ser difícil cristão de no ser mundo. cristão e permanecer na sua fé. Por isso, enquanto você vai ter 10 amigos pra te levar numa balada, pra te influenciar hoje aí, fumar ou beber, não vai ter um pra te levar na igreja. Sim. Independente de qual religião seja da igreja, vai ter 10 pra te influenciar e ir pro mal, fazer coisas erradas, mas não vai ter um pra te levar na igreja. E também teve Hum. a outra, que foi mais recente também. Assim, no final do ano. Tá me entregando? Ninguém vai querer participar É. da catequese Entregou- da irmã. Não, Tá pelo dura. contrário, eu já ia ficar Você nessa já ia de... ficar. Ela ia já Gente, que mais? Porque eu não, Não, ia eu pensar apronto de fazer cada essa... semana uma coisa diferente. Que associação criativa, É né? pra- De Ela botar o entregou sal. um papel pra cada um e falou, coloquem o que você quer que a pessoa faça. Aí a gente colocou. Eu coloquei para um amigo meu pra beijar o chão. A irmã leu uma passagem que era. Mateus Não 7, desejar. 12, se eu não me engano, eu não tenho É. certeza, Se eu tá, não me engano, gente? era não desejar ao próximo que você não quer. Não quer faças que ao próximo que não que- quereres que façam Faça pra pra você. você. pra mesma. você. Aí no final eu tive que falar, né? Aí todo mundo teve Nossa. que fazer o que Porque mandou se, fazer. porque Nossa, se você eles queria pregar uma, marcaram. uma pegadinha... Marcaram a no- história deles, essa dinâmica. Ah, Eles tiveram que beijar o chão, outro pulou de cambalhota, lá, o outro teve que dançar até o chão. Foi o penúltimo final de semana. Foi um antes do último de encontro de crisma do ano. Aí, Uau. no último, a irmã chegou... Muito divertido. Assim, E a catequese aprendendo é ali- muito Não, é uma divertida. lição, a muito lição é divertida. Sim. dura É. e é importante, mas a forma, né, de gravar. Aí depois, no último dia, a irmã preparou toda a sala, Enfeitei. deixou tudo, tampou a janela, deixou tudo coberto por pano branco e um lugar especial que tava cheio de flor, essas coisas. A irmã falou, espera que falta um convidado especial. Aí tava todo mundo, o Padre Paulo. Aí tinha Você não uns que sabe que eu achavam tinha que era o aprontado. bispo. A irmã chegou com o cimbório. Aí todo mundo Jesus. ficou, tipo, muito impactado. Aí Com a passou âmbola, nos Jesus braços de chegou. cada um. A irmã foi deixando. Eu fiz um momento surreal Cada com um eles. ficou o tempo que Sim, precisava. sim. ali. Marcou a Acho que vida foi- deles. Jesus visitou as Uhum. dores, o momento. Acho que foi mais pra descarregar Que mesmo. bonita. E eles todo receberam o uma peso. carta dos pais. Foi bem bonito nesse É. dia. Eles leram a carta diante de Jesus e os pais chegaram de A surpresa. irmã perdoa a minha. A irmã Andréia perdoa a minha carta. Ixi, ó, vai virar lavagem de roupa Oh, suja aqui, hein? não Olha pode. só. Não, mas e depois? Depois os pais escreveram. Escreveram de novo. Deu Tá bom, certo, no final deu tudo certo. certo. No final Mas vai- esse ano vai ter muita coisa legal ainda que eu não Que posso bacana. mostrar pra eles. Então a gente falou de preocupações, mas qual é a esperança Sim, diante sim. de tantas dinâmicas? E tem esperança, irmã? Esperança. Nos jovens. Eu acho que eles são Com- o futuro da humanidade. Tem a preocupação da rede social, mas Da como, rede como que é essa social. como que você enxerga a Então, esperança? eu enxergo assim que Deus ele sempre usa dos meios para evangelizar. E eu penso assim que a gente tem que investir sim na juventude, porque a juventude é o foco do demônio. Né? A gente nunca pode esquecer, porque da juventude vem os padres, vem as irmãs, vem famílias santas, é dos jovens que vem família Sim. santa. Então eu penso assim que a gente tem que rezar muito pela juventude e nós temos que lutar contra o mundo. Nós não podemos desistir, porque o mundo ele é cruel, né? Uhum. Então a gente tem que lutar por eles. Sim, porque o que eu entendo assim, né, que o inimigo vai lutar pelos jovens, que é aqueles que não estão formados, já não estão no caminho da igreja. Porque os mais velhos, por exemplo, já estão no caminho, sabem aquilo que eles estão fazendo,
estão na igreja, o inimigo vai até lutar para tirar eles da O igreja. Sim. inimigo não vai para aqueles que estão no mundo, vai para os Pra- jovens que estão estão na na igreja. igreja. Acho Sim. que, assim, todos nós somos tentados, Uhum. mas quando você Quem tá está no, na no igreja- melhor ponto da sua fé, que você tá rezando todo dia, lendo Bíblia, indo pra missa, estado de graça, o inimigo vai vir e vai acabar com tudo. Vai vir pra te A atormentar. experiência dos meninos. Que coisa, né, gente? Olha, acho que é muito, assim, para quem tá assistindo aí, se for mais Sim. jovens, É, se tem inspirar bastante que- jovens que vão assistir que depois. vão assistir. E aí, já fazendo gancho, na volta de Assis, a irmã já tinha falado para mim também que vem surgindo esses jovens Vem. As interessados. vocações As estão As vocações. fluindo lá na Conta pra paróquia. gente, você tinha me falado que jovens de 14, Eu 15 acho que anos vocês vêm até. poderiam falar, né? Se os meninos Ah, quiserem, sim. vem até a irmã Que eles querendo, sentem. Quer começar? querendo a Fala, Gabriel, da direção. tua experiência Começa aí, lá com os pode meninos. começar. Ah, Uhum. Porque é um bom de dia, saber. né, sim, um normal, dia. na catequese, a irmã me chamou. Vamos se reunir, né, os jovens da paróquia, Sim. vamos lá na Santuário. lá no santuário, lá Na São Francisco. na igreja de São Francisco, lá Na no Sé. Na Na Sé. Sé, né? lá na Nossa, Sé, é. uhum. Aí entramos, tudo, né, todos os jovens reunidos. Uma Aí a gente galera foi, nesse dia. foi, Uhum. fomos, Uma fomos galera, o até povo gosta de bastante lá, gente. juventude. É, Foi a dia de gente Santo foi Antônio. no dia de Santo Tava tendo Antônio. festa seu um aniversário. ano. Foi no dia de Sim. Santo Ele Antônio. fez um ano que o Gabriel foi lá. É. Ah, que Foi legal. no dia de O Igor Santo também foi. Antônio, Hum. que tava tendo a quermesse lá, Aquele né, monte de tudo. Aí a gente entrou pra conhecer a igreja, tudo, entender como que funcionava, conversamos com o Frei, tivemos a bênção, né? Recebemos a bênção. Padre Paulo. O Padre Paulo foi junto com a gente. Ajudou Aí fomos conhecer lá dentro, né? a Assim, igreja, o convento. o convento lá de tudo, né? Dá medo. Participando da medo. missa. Dá Olha, medo. vai falar do convento aqui agora. A gente ouvia passos. Não vai, Gabriel, fala. Não, é é. brincadeira. Não, ele falou. Assim, é uma Vai experiência. toda de comer, ele vai falar. Medo, Não, não, eu não. fiquei com medo. É uma experiência muito boa, gente. Quem quiser, quem tiver vontade de Sim. ir, eu recomendo muito. Uhum. Assim, é um lugar que eu fui, não me arrependo, voltaria 1000 vezes. É aconchegante, sabe? Você sente São Francisco falar com você, você vê lá, tem a relíquia dele, né? Que é um pedacinho do osso dele, que tem lá, Interessante. tá exposto lá, né? Pra Uhum. quem puder e quiser ir ver, Uhum. tem essa oportunidade, né? De ver lá um santo de tão famoso assim que viveu na simplicidade e muita gente conhece. Vocês podem ter a oportunidade de conhecer lá, né? E falando mais sobre o meu chamado, a gente, assim, eu passo por um momento que eu tenho vontade, sabe? Tem aquela vontade de. É muito lindo, você vê aquela vontade de ser frei, Ele viu as e frases. de ser frade, né? Poder estar celebrando a missa, poder espalhar o evangelho na sua paróquia ou para as pessoas, né, que se encontram ao Sim. seu redor, como também ter uma vontade de ter uma família, Uhum. se tornar pai, ter Que é muito filhos. natural, É, né? Na sim, idade sim. deles. É, Eu sim. vivi isso. É a dúvida, né? Sim, É sim. um processo. Oscila, né? Uhum. Oscila. Por isso que, assim, na minha idade, Discernimento. a gente, aí no nosso Dá discernimento, discernimento. a gente vai passar por processos vocacionais, vai ter atendimentos vocacionais, vai conversar com os freis, com os frades. E é bom que você tenha essa experiência, porque Necessário. e sim, é necessário, porque você descobre se aquilo for da vontade de Deus, será, né? Por isso que eu deixo muito na mão do Espírito Santo Vai pra rezando. agir. Uhum. Reza bastante. Se for da vontade de Deus, eu ser um frade, ser um frei, que seja da vontade dele, mas também que se for da vontade de eu ter uma família, se tornar um pai, ser um esposo. Diácono. Já Também, permanente. Porque tem essa opção, né? Tem Tem a É. opção. Mas sempre deixando na mão de Deus, Rezando, Espírito né, Santo, Gabriel? rezando muito e que é o Espírito pedindo. Santo que vai conduzir. Sempre deixando na mão de Deus que sejamos instrumento dele para que seja da vontade Instrumento da sua paz, É. São Francisco. dele. São Francisco fala, né? Muito assim, onde houver ódio, que eu leve o amor, que seja instrumento de vossa paz. Tipo assim. E você, Igor?
No Uhum. mesmo dia também, né? Dia Sim, do Santo sim, Antônio, todos a juntos. gente foi. Eu não sabia Foram que tinha sido no juntos. mesmo dia. Eu não Eu sabia. quero contar a minha experiência lá no santuário. A gente conhecendo tudo, a gente começou a andar, né? Sim, Sem o sim, freio sim. enquanto. Gente, eles ficam Aí assim que a perdidos gente lá. chegou, a gente participou da missa e começamos a andar. Fala mais pertinho. Aí a gente começou a andar. Uhum. Nisso, tava eu, o Gabriel, o Victor, que é outro acólito. Tava nós três e mais um pessoalzinho do nosso grupo que Meu anda com a irmão gente. tava O também. irmão dele. Ah, tá. Aí nisso, o Victor falou: vamos começar a descobrir tudo. Aí o Casa Gustavo, Tesoura. na época, ele tava no processo vocacional de lá, ele Sim, conhecia sim. tudo. A gente ligou de vídeo pra ele e falou: ensina a gente a andar aqui. Aí ele guiou a gente até uma escada. É uma escada assim. Encaracolada, uma É. escada aqui. Só Só que tudo que fechado ela nela, é né? toda fechada e Dá tem uma fobia. porta em cima e outra bem embaixo. esquisito. É. No que o primeiro desceu, todo mundo foi descendo atrás. E fecharam a porta de cima. E desligaram a luz. E desligaram a luz. Aí eles ficaram batendo na madeira, ficou fazendo barulho, batendo o pé Sim, forte. ficou pra barulho. gente ficar com medo. Todo mundo tava com medo e a chamada tinha caído, porque na escada, Histórias é de um lugar que não, conventos. Que não funciona, tinha não sinal. pegava, É. não pegava o sinal Tanto lá, que sem no conexão. convento é difícil pegar internet. Sim, É sim. um lugar que assim. Aí durante a escada foi um momento, acho que assim, durante o convento a gente se conectou muito com Deus. Porque ali Vocês estavam com medo a gente tava com medo. Se juntaram ao grupinho deles lá na Aí a escada. gente começou a gritar, porque a porta de baixo estava fechada e a cima só abria por fora. Assim, foi uma experiência muito legal pra gente também se aprender a se comunicar e contar com quem tava ao nosso redor, né? Poder Porque contar na com nossos época. colegas, Vocês não viram nossos nenhum freio aí amigos. na hora? Não. Não, a Passando lá, gente porque uns desceu, Porque freios na lá, época né? também Desceu a só o gente nosso tava grupo, no só. nosso grupo Só novo. o nosso grupo. A gente tinha começado a se falar há pouco tempo, acho que umas 2 semanas, uma semana. Sim, isso aí, Uhum. Todo fazer isso mundo. daí. Que tinha os grupinhos separados e a gente se Aham, juntou. Você juntou pra mim. Aí eu acho que foi um momento assim pra gente começar a amizade, Conversar também. como É, irmãos unidade, de né? comunidade. Como uma comunidade, Uhum. sim. Foi um momento assim, eu acho que muito importante para a gente ir lá no santuário. Por isso que eu falo, o santuário marca muito a nossa amizade. Aí, nesse mesmo dia, eu ganhei um livro no sorteio, um livro de Santo Antônio, no Ele sorteio ganhou na Santo missa. Antônio visitou Sorteio ele na esse dia. missa. Eu foi comecei a bonito. ler. A vida de Aí, Santo Antônio. um tempo depois, eu falei, irmã, eu tô sentindo algo diferente por São Francisco. Aí eu entrei Apaixonou mais no pelo assunto. carisma. Aí comecei a pesquisar. Aí O filme agora. a gente assistiu, né? Eu assisti o filme, eu acho que umas 10, 15 vezes. É. Por aí. São Muitas Francisco, vezes. esse até Já assisti muitas vezes. Sério? É impactante o filme. A gente fez Você uma fica muito apresentação. apaixonado. E na- a gente também Como é fez o a nome do filme? apresentação. Clara e Francisco. São Francisco, Clara e Francisco e Francisco. Clara. Aí A eu gente fez esqueci uma o nome do apresentação canal em agora. dezembro, Sim, contando a sim, história sim. do presépio. Aí depois dessa apresentação, agora mais pra maio, abril, eu entrei mais, eu tô vendo mais, conversei com o vigário que recentemente se mudou, sobre o carisma da comunidade missionária mesmo. Aí tô se aprofundando mais, pesquisando, mas tô aí, tô vendo que Discernimento, o que igual Deus você. quer. Experimenta O que Deus isso, quiser. rezando, né? Se for pra ter uma família, virar um diácono, ou ter só uma família, continuar como um leigo, Deus mandando, eu tô obedecendo. Nossa, muito linda. E ainda tem uma informação muito importante pra gente falar, Sim. que eu não sabia, que a gente comentou sobre o ano da Tá. Ano graça, jubilar. das O indulgências. ano jubilar Conta franciscano, pra instituído gente. pelo Papa Leão XIV, né? É o ano da graça que a igreja nos oferece para que nós possamos entrar no céu, Uhum. né? Então, primeiro passo é o quê? É confessar, participar de uma missa, comungar e rezar um Pai Nosso, um Ave Maria e um Glória em intenção do Santo Padre, o Papa, Uhum. para você ganhar a indulgência plenária. O que é a indulgência plenária? É a remissão daquele pecado. Por Aham. exemplo, você está em pecado, aí você faz esse processo, aí vamos supor que você passa na rua e é atropelado por um carro.
Aí você bom. morre, mas você vai morrer em estado de graça. Sim, sim. É porta direto pro céu, gente. É direto pro céu. É a remissão dos nossos pecados. E só que você tem que visitar uma igreja jubilar franciscana, no caso, né? Uhum. Aí, no caso, a igreja que dá indulgenciada é o santuário que a gente foi lá. Santuário. Foi lá Santuário. que dá. Santuário. Mas, irmã, eu Uhum. tenho uma Verdade. dúvida pra perguntar pra senhora. Uhum. Olha lá. Porque Bom, já Aproveitar quero falar que para as tá ouvindo, perguntas. né? a gente sabe que Já vamos fazer pergunta também. na confissão os pecados são perdoados, mas não apagados. Quando. Agora, esqueci o nome que a senhora falou. As É, indulgências? As As indulgências. indulgências plenárias. A gente, o pecado é apagado ou perdoado? É perdoada ali naquele Perdoado, momento, como se fosse né? uma confissão. Uma confissão, porque Ah, assim, sim. ó, você comete o pecado, é igual uma árvore. Quando você bate na árvore, é assim, ó, fica aquela cicatriz na árvore, né? Sim. Uhum. E ali fica anos, anos, é a mesma, o pecado é igual, né? sim. Nós somos feridos pelo pecado, mas quando nós confessamos, nós somos perdoados por Deus, que é o Mas Deus não da apagado. misericórdia. Que aí Né? no dia do juízo final vai vir tudo. Não, mas aí vai vir Aí todas as vem- coisas que vai ter um momento lá com Deus, né? Que é o julgamento final, né? É, tem que se confessar. Tem tem que que estar. estado Por de isso que a graça. gente Uhum. busca esse estado de graça. Né? Ah, então eu vou aproveitar as ao perguntas. Quer menos- fazer mais uma pergunta para a irmã? Não, É. assim, Uhum. ao menos eu Não, gosto porque a gente muito tem pergunta ainda. de estar no estado de graça. Uhum. Toda missa eu os confesso uma vez por Confesso. semana. Uma vez por semana. Sim. Qual que seria o ideal? Tem uma O certo, o correto regra mesmo da- é confessar do ca- uma vez por do mês. catecismo. Né? É, sim. Mas assim, quem não conseguir, porque assim, as pessoas falam, uma vez por ano, não, uma vez por mês, a gente peca quantas vezes no dia? É, Uhum. Né? às vezes É. Só que É, assim, então. a gente tem que tomar cuidado também de ficar confessando toda. Não é uma crítica, tá? Porque às vezes o que acontece? Confessar toda hora, porque a confissão ela me faz mudar aquele pecado que é um vício para mim. Uhum. Então assim, eu tenho que me esforçar para não falar aquele mesmo pecado pro padre. É, sim. Então, porque o padre ele vai te dar uma penitência, falar assim, você vai cumprir e você vai tentar não fazer. É uma luta. São Francisco lutava contra o pecado. Uhum. Tanto é que tem um episódio lá que o demônio foi tentar ele lá um dia e ele pegou, estava sendo tentado, ele se jogou no meio da roseira lá e ali ele ficou nos espinhos lá rolando. Olha Coitado. só. Coitado. Pra se livrar Para da tentação. poder se livrar da Eu tentação. acho que se fosse Cada um hoje de em nós dia- temos um meio, Temos. né? De fugirmos do pecado. Acho que os jovens de hoje em dia mesmo, não só o pessoal da rua, os jovens da rua, mas de dentro da igreja mesmo. Acho que até eu, Gabriel, a gente não faria isso de fugir, assim, resistir tanto quanto ele conseguiu, porque, É, a gente querendo ou não, foi entendeu. doloroso. Entendo Não, o que você tá tentando dizer, assim, que a É. gente não teria coragem de se jogar nos A arbustos gente, eu cheios acho que a de gente espinho. cairia Igual São mais. Francisco fez, né? A gente Sim. cairia a gente iria para o pecado, mas não É. se jogaria. É que, Sim. desculpa, o pessoal aqui tá, a produção, os bastidores já tá falando do tempo. É que se deixar a conversa... Você viu que a história flui. dele é A muito história grande. é muito E aí a legal e, gente- tem muitos Nossa, momentos, né? nossa. Mas eu quero aproveitar a pergunta, que a gente recebeu pergunta do pessoal que manda no Instagram, Olá, né? meninas, vamos os nossos responder. paroquianos. Aí tem uma pergunta aqui, só para a gente terminar esse assunto do ano franciscano, Ok. como que é o impacto disso, então, de ganhar, né? Acho que falar da relevância de ganhar essas indulgências, mas também como explicar para quem não é católico. Porque a gente, né, tudo que a gente está falando aqui, o católico vai entender, mas a gente Sim, quer atrair sim, mais sim. pessoas para a Sim, com fé, certeza. Acho que é o principalmente os objetivo. jovens. Uhum. E como que a gente poderia explicar isso para quem não é católico? É porque, na verdade, é como se fosse uma bênção, né? Aquela indulgência é uma bênção que você recebe. Por exemplo, quando, o protestante vai lá para a igreja, e aí, porque assim, eles não acreditam nos santos, né? Uhum. Eles meio que É. não acreditam, eles Sim. acham que Jesus é o único santo. Então, é como se eles estivessem pedindo para Jesus. Uhum. Jesus é o santo para eles. Então, eles pedem a bênção e realmente eles ganham essa bênção. Então, nesse ano jubilar, é como se a gente fosse buscar essa bênção, né? Uhum. Só que pela intercessão de um santo que viveu intensamente a vida missionária, Uhum. a vida consagrada. Não é como se fosse aquela bênção mesmo, que você está no estado de graça de viver essa bênção. Né? Nossa. Uma irmã. forma mais É simples, uma né? bênção. Para também Aham, não sim. fazer muito nó na cabeça de quem não é, né? É. O ano Mas se os jubilar. meninos quiser falar Pode também. complementar. O ano Uhum. jubilar. Mais uma pergunta. O ano jubilar acontece em Jubilar. 20 e 25 anos. Sim, teve. No caso de São Francisco.
vai ocorrer É como? por conta dos 800 anos da morte dele. Tanto é Por que isso os que- restos mortais dele vieram a público. Não sei se vocês Ah, sabem, sim, ficou mas exposto. ficou exposto de dezembro Assis. até março. Eu não Sim, sim. me recordo lá, os restos mortais, né, ali. E aí, por causa dos 800 anos, por isso que a igreja resolveu fazer o ano jubilar, né? Que Sim. vai fazer agora 800 anos da morte 800 dele, anos. em São Francisco. Nossa, Foi isso, muito, tem mais alguma muito pergunta? Temos mais uma pergunta que a gente recebeu lá no Instagram. Ó, Aí, para a irmã, qual a maior motivação para continuar seguindo na vida religiosa? eu acho que a minha motivação é amor a Jesus Cristo e a juventude, que eu gosto de trabalhar muito com eles. Dá para ver, porque a juventude também Sim. gosta da irmã, que gosta da criatividade, né? Mesmo Gosta que de ela fico até coloque um um pouco sal no suco, emocionada, a gente porque é gosta algo dela. muito- Mas que sempre tá Que ali puxando inspiração. nosso pé. Eu acho que uma irmã realizada, ela realiza pessoas, né? Uhum. Uma irmã realizada na vocação, ela atrai vocações. Uma irmã que não é realizada, os jovens percebem. Então, acho que hoje o desafio que eu te falei é trabalhar com a juventude, mas é um desafio que eu amo, é Uhum. trabalhar com a juventude. E eu me encontrei nesse desafio. Que lindo, né? E a É. juventude retribui, né? É. Os meninos difícil, mas a gente representando aqui. consegue. É. Então, antes a gente vai se encaminhar agora já para o final, né, do podcast, Sim. mas vamos falar dos nossos patrocinadores para agradecer. Sim, sim. Vou pegar aqui a caixinha, ó. O trabalho da Amor em Cacau, que é o trabalho da Missão Belém, né? 4 trufas, uma refeição. Então, se vocês encontrarem, né, vendendo aí pela cidade, nos semáforos, é de confiança, tá? É um trabalho muito bonito. E também o Terry Burger, que está aqui. Logo mais, a gente vai se deliciar aqui. Acho que é batata, mas tudo é de muita qualidade. Muito obrigada aos nossos patrocinadores, que estão sempre aqui presentes e apoiando o podcast. Pode colocar, por favor. E agora, a gente sempre gosta de pedir uma mensagem. Então, a pergunta que está aqui é bem bonita. Irmã, se São Francisco pudesse mandar uma mensagem agora para os jovens que nos ouvem, qual seria essa mensagem na sua visão? Na minha visão, Eu acho que uma mensagem quiser que ele olhar ia para aquela impactar, câmera ali, diretamente ali, como se fosse um jovem recebendo esse recado. Ele ia falar assim para a juventude: não tenha medo de seguir o coração e não tenha medo de ser Jesus para o próximo, né? Porque ele era um jovem muito apaixonado por Cristo. Uhum. Então ele tanto é que quando ele começou a evangelizar, né, muitas vocações vieram, né? E ali começou a de 2, 3 mil frades e até 5 mil, né? Então a congregação ela foi crescendo. Então ele poderia chegar a você e falar assim: não tenha medo de ser Jesus para o outro, para aquele que está machucado na história, para o pobre, porque ele não fazia distinção de pessoa, para o rico, para o que precisa, para o doente, né? Ele queria ser tudo em todos. Seria isso, da Sim. minha parte. Numa adoração, eu meio que recebi, assim, uma mensagem durante uma oração. Uhum. Enquanto o padre estava dando as voltas pela igreja com o Santíssimo, eu busquei, assim, falei para Deus mandar uma frase que, pra ser minha, para marcar. Eu acho que ele foi uma coisa que, para marcar mesmo, amar o próximo Como? mais do que você se ama a si mesmo. Uhum. Porque muitos jovens hoje em dia orgulho, essas coisas, e não conseguem amar o próximo. E sempre só a si. Eu mesmo acabo sempre assim, não tendo amor ao próximo, mas aí depois eu vou lá, aí eu percebo que é errado, peço perdão. Eu acho que era isso. Muito bonito. Quer deixar sua mensagem também? Assim como São Francisco diz, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Quer dizer que, assim, não é porque aquela pessoa te ofendeu que você não pode amar ela de volta. Prove com amor que você receberá também. Pagando, não se paga o ódio com ódio. Pagando ódio com amor. Foi o evangelho de hoje, inclusive. Alguém Tava estudando leu evangelho, o né? evangelho. Tava estudando evangelho. Muito bom. Tá soprando aí, o Espírito Santo. Gente, que incrível. Quero agradecer, então, novamente, a presença aqui da irmã Maria Andréia,
os meninos, Gabriel, Igor. Nossa, foi muito rico, assim. Eu sei que daria pra gente ficar Nossa, muito é mais. muita, é Sim, sim. muito. Se A debruçando vida dele é muita extensa, coisa. dentro da tem muita história, coisa né? pra A gente. gente, nos últimos, estava até comentando antes aqui, que Nossa. nos últimos, a gente falou que se pudesse ter a parte 2, Nós falamos, Sim. né? Ai, né? poderíamos Deixa fazer a aí parte já, dois. o pessoal aí no Instagram pede, se quiser parte 2. A gente manda vem e faz a comentar. parte 2. Mandando direct pra As gente falar. histórias de São Francisco. Nós Mas vamos foi contar. muito rico para ter um pouco mais de noção da importância da santidade de São Francisco e a influência, né? Ele é bem Que influente. sobrevive Muito. aí há séculos e séculos. E para não se fazer esquecer, então, muito obrigada mesmo de coração aqui estar com a gente nessa noite. Mais algum recado? Querem fazer algum Tem mais um recado? Da Os paróquia? recados da paróquia. Sim, por favor. Ouviram aí, gente? Festa junina tá chegando, dia 21 a partir do meio-dia, domingo que vem. E dia 27 a partir das 19. Todo mundo aqui na nossa festa para prestigiar. Vai ter o que de bom? Vamos lá. Muita coisa. Bingo, lanche de pernil, churrasco, Tem que vir. doces. Eu... Comidas típicas, não vai? Não Vai sei o muito pessoal de animado, casa, arraiar. mas eu venho. Aí Eu sim. venho. mas Eu ele tô vem aqui. mesmo. Eu tô aqui. Vai ter Ele o quê? vem mesmo. O pessoal vai dançar, ó, Falou vai de ter comida, a quadrilha. gente tá chegando. Que delícia. Isso aí, pessoal, venham prestigiar, muito importante. E muito obrigada, viu, Imagina, pela a gente que presença. agradece pelo convite. Nada, foi um prazer. Prazer estar com vocês essa noite. É isso, pessoal. Vamos dar um tchauzinho ali para aquela câmera. Muito obrigada, gente. Boa Isso aí, noite. boa noite. Tchau, tchau. Tchau.